Olá, olá, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez para a nossa conversa pontual. Cá temos mais uma vez o nosso servo de Deus, o nosso pastor Abraão Jorge Epalanga. Para alguns, Jojo, para outros, Jorge. Eu prefiro lhe chamar por Jorge, ok? Yeah. Mas é sempre essa figura muito importante na minha vida, tem sido geralmente, realmente alguém que marca. Penso que já conhecemos o pastor, já esteve conosco em outras edições. Vamos agora falar de uma outra questão, e nós hoje vamos falar de um conceito que hoje é muito veiculado pelas redes sociais, no mundo em si, né? Que é essa questão da influência digital. Sabemos que a igreja, de um tempo para cá, tem embarcado nessa questão da influência digital. Algum tempo atrás era coisa do diabo, mas de um tempo para cá tem estado a embarcar. Então, queria que o pastor, assim, de forma muito... evitar aqueles vossos termos meio complicados para as pessoas poderem compreender o que é influência digital. Então, nós podemos dividir o mundo agora para os informáticos e para aquelas pessoas que estão muito ligadas a esse mundo da tecnologia. Nós podemos dividir o mundo em duas parcelas, assim. Há algum tempo nós estávamos a trabalhar com sistemas analógicos e muitos processos dentro desses sistemas, eles eram manufaturados também. Então, de repente, deu-se um boom da tecnologia e a vida hoje, ela está a ser feita dentro dessa esfera digital, não mais pela manufaturação, mas agora nós usamos máquinas para fazer as coisas, para resolver tarefas. E a influência digital começa a se dar quando você tem um grande êxodo, então, saindo desse mundo manufaturado para esse mundo digital, onde você tem mais pessoas a usarem as tecnologias e os meios digitais, as máquinas, para resolverem as suas tarefas, para ajudar em alguns trabalhos, e cada dia mais nós vamos ter essas pessoas dentro desse mundo. E essa influência não se dá simplesmente em termos externos, porque esse mundo digital vem com a sua própria maneira de pensar e a sua própria maneira de comunicação e a sua própria maneira de fazer as coisas. Então, é uma mudança de paradigma quase que em todos os aspectos. O digital hoje está em nossa vida e nos influencia para um novo mundo, para uma nova forma de viver. Então, a cada dia nós estamos a ver mais pessoas a entrarem para esse mundo. E isso, dentro da minha compreensão, isso é muito bom. Isso é muito bom. O mundo está a avançar, o mundo é outro, e isso é bom. Ok. Boa. Como aplicar isso no contexto da igreja? Então, dentro do contexto da igreja que é um pouquinho mais complicado pensar sobre isso. A semana passada eu fui rever alguns livros que o Oliveira me ofereceu. Um livro fala sobre a história da rede de televisão Boas Novas, que é da Assembleia de Deus lá do Brasil. E o escritor coloca que a igreja sempre esteve a nadar na contramão do mundo digital. E nós parece que fomos oferecendo essas coisas para o diabo. Taxamos e demonizamos o digital como sendo do diabo. Esse livro dá um pequeno panorama, uma pequena história de como é que nós fomos enxergando isso. E por mais incrível que pareça hoje aos nossos ouvidos, é que o inventor da rádio, ele foi cristão. E quando começou a fazer os estudos para inventar um meio de comunicação à distância, ele viu na rádio um grande potencial para propagar o evangelho. Mas quando apresentou
para a igreja disse, nós não podemos usar a rádio porque é do diabo. Então, quando nós olhamos para a igreja e começamos a pensar sobre o mundo digital, nós ainda vemos igrejas hoje que demonizam as redes sociais, demonizam os telefones, demonizam os meios de comunicação digitais, porque na mente de algumas pessoas simplesmente impera a ideia de que essas coisas desviam o cristão, desviam o membro e vai abrir portas para as suas casas para o pecado. Mas isso não é verdade. Então é muito complicado falarmos sobre influência digital dentro da própria igreja ainda, e será mais complicado ainda falarmos a própria igreja influenciando de forma digital o mundo, porque a conversa aqui ainda é muito nova, mas graças a Deus nós precisamos dar, porque muitas igrejas estão a despertar para isso, muitos irmãos estão a despertar para isso, principalmente nesse tempo de pandemia, que os templos estão fechados. Nós conseguimos ver, as igrejas agora estão todas nas redes sociais, abarrotar nas redes sociais. Domingo à noite você vê um monte de lives, as igrejas estão a fazer cultos, porque parece que estamos a despertar agora que esses meios todos de comunicação, na verdade, não são do diabo, mas é uma bênção que o Senhor nos deu para continuar a propagar o evangelho. Ok. Na sua experiência como um influenciador digital, e aqui é bom, eu ralharam-me porque na conversa que tivemos no domingo eu falei muito, então eu estou a procurar me controlar para lhe deixar falar. Na sua experiência como influenciador digital, nós já podemos considerar assim pelos números. Os números por si falam. Mais uma vez, sem a mídia formal a lhe impulsionar. Provavelmente, se a mídia formal lhe impulsionasse, os números seriam bem maiores. Na sua experiência como influenciador digital, quais são as grandes dificuldades que consegue notar para si e as outras igrejas que também já estão nisso, aqui dentro do contexto angolano? Então, boa pergunta essa. Primeiro, eu não me vejo como um influenciador digital ainda, e esse influenciador digital, eu acho que precisamos começar a rever. Inclusive, o pessoal lá de outros contextos estão a rever também esse termo de influenciador digital. Preferem ser chamados de criadores de conteúdo, né? Porque é um termo que ficou não só desgastado, mas também foi taxado de forma negativa. Os influenciadores digitais ultimamente têm cometido muitas gafes ali. Mas, a primeira dificuldade de pessoas que se propõem falar para a internet, usar os meios de comunicação digitais, gravar vídeos, escrever conteúdo na internet, a primeira dificuldade que encontram é da consciência daquelas pessoas de perto que estão ao redor de você. E aqui eu estou a falar dentro do contexto religioso, da igreja. A igreja ainda vê o tempo de permanência no Facebook e no WhatsApp como perda de tempo total e completa, né? Se você gastar uns 5 minutos a escrever um post bem escrito e com referências bibliográficas, para você estar certo do que estás a falar, porque ali isso vai para o mundo, e você gasta tempo escrevendo isso, as pessoas acham que você, tira o telefone da mão, você está a perder tempo, vai outra coisa, vai ler a Bíblia, como se aquilo que você estivesse a fazer ali nas redes sociais não fosse importante. Então, essa é a primeira dificuldade. Nós começamos a compreender que esses meios que estão ali, a nossa permanência neles não significa necessariamente perder tempo, ok? Então, não podemos estar ali e esse tempo vai ser tão produtivo quanto deveria ser se eu saísse para falar do evangelho para outras pessoas. E pode, muitas vezes, ser mais produtivo, às vezes, ok? E, inclusive, nesse novo tempo que nós vivemos, claro que falar de Deus na internet torna-se mais produtivo para as pessoas lá fora que nem querem ter contato com você, medo de serem contaminados pelo Covid-19. Então, a consciência das pessoas, quando tem contato com isso, ainda
precisa ser melhorada, precisa ser melhorada. Acho que esse é o termo certo. Quando a consciência das pessoas mudar com relação às redes sociais, à internet como um todo, aí nós continuaremos a ter menos dificuldade de fazer esse conteúdo. Uma outra dificuldade que nós temos estado a enfrentar é, primeiro, elas veem isso como uma perda total de tempo. Segundo, quando consideram realmente o que você está fazendo, elas não conseguem ver valor naquilo, começam a interpretar como uma tentativa muito grande da pessoa que escreve de procurar ser conhecido, receber os likes, as visualizações. É como se elas fizessem uma leitura do coração daquela pessoa que está constantemente a publicar. Assim, ele está a procurar holofote, está a procurar os 5 minutinhos de sucesso, e isso desanima. Quando você começa a ouvir essas coisas... Quer aparecer. Exatamente. Você fica completamente desanimado, porque o pensamento dessas pessoas não está em ver os benefícios do digital para a igreja e para o mundo. Então, quando você usa o termo quer aparecer, isso nós todos temos estado a perceber. Acontece, realmente. A terceira dificuldade que eu posso apontar agora é quando você tira isso da sua vida pessoal e começa a levar para a igreja. A igreja, ela tem departamentos ou ministérios de louvor, missões e vários outros. Um desses departamentos gasta muito dinheiro. Vê só, Zorobabel, nós gastamos muito dinheiro para comprar cadeiras, para comprar colunas de som, para comprar microfones, mas todos esses recursos que nós gastamos dinheiro para comprar, nós usamos durante 2 horas no domingo, e o templo fica o tempo todo fechado e nós não usamos mais, ok? E tem igrejas que durante a semana nem abrem, então nós gastamos muito dinheiro para sustentar 2 horas durante a semana. Quando você leva isso para a igreja dizendo assim, vamos investir os nossos recursos para comprar coisas que podemos usar todos os dias, em todo momento, para alcançar pessoas, não há verba para investir ali, ok? Precisamos comprar um microfone em condições, precisamos fazer isso, não há verba. Nós canalizamos todas as verbas para sustentar um culto de 2 horas apenas, mas temos uma vida inteira durante o dia, durante a semana, e não estamos nem aí para investir para isso. Então, eu podia apontar muitas outras dificuldades que o pessoal que se propõe para falar para a internet, para fazer vídeos enfrenta, mas acho que essas 3 estão de bom tamanho aqui para a nossa conversa. Bom, por acaso aprendi agora que eu sei que existem os fazedores de conteúdo, e às vezes fala-se de fazedores de conteúdo porque tem conteúdo bom e tem conteúdo mau, né? Mas o importante é que estamos a fazer conteúdo, ok? Na sua opinião, quais seriam as redes apropriadas para a igreja influenciar de forma digital, por exemplo, nessa fase de pandemia, para a nossa realidade angolana? Depende muito do contexto em que essa igreja está inserida. Por exemplo, falando aqui de Angola, eu acho que o Facebook é uma rede social, é um site que apresenta muitas vantagens para a igreja nesse tempo. Por quê? O Facebook, ele tem 2 versões, né? Tem a versão paga e a versão free. E você pode configurar o seu conteúdo o membro que não tem possibilidade de comprar um cartão de saldo, você configura o teu conteúdo em texto simplesmente, aí ele consegue acessar o Facebook Free e faz uma leitura aí da pregação, do estudo, normalmente. E quem pode comprar dados para acessar imagens, áudio e vídeo, você pode configurar no Facebook assim também. Outras redes sociais que dependem exclusivamente de dados no telefone, para algumas igrejas, essas redes sociais podem não ser as mais adequadas para esse momento. Vê, por exemplo, que eu deixei por algum tempo, eu não
servir a igreja nesse tempo de pandemia diretamente no YouTube, porque eu sei que os membros da minha igreja, a maior parte deles, não tem possibilidade de carregar dados sempre. Aí eu posso usar o Facebook, onde eu configuro o conteúdo, tiro de vídeo para texto e todos eles conseguem ter acesso. Então, depende muito bem do contexto em que a igreja está inserida, do nível de vida que os membros que frequentam aquela igreja estão, se eles têm possibilidade de acessar esse conteúdo. Então, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Facebook, e você pode, inclusive, acrescentar dentro do teu leque de ferramentas o Zoom Meeting e outras ferramentas para fazer contato, assim como nós estamos a fazer agora, olho no olho, muitas outras, mas a rede social atual que eu posso apontar para as igrejas angolanas que frequentam membros que podem não ter a capacidade de comprar internet, o Facebook atende muito bem as igrejas nesse tempo. Ok. Uma pergunta provocadora. Para si, o que é a privacidade nas redes sociais? Existe? Tem um pessoal que se acha que, por exemplo, não pode postar, não pode fazer, só consome. Está lá só a consumir porque ele quer privacidade. Então, nesse mundo digital, conforme nós introduzimos no princípio, eu disse que vem com a sua própria maneira de viver, vem com a sua própria maneira de entender as coisas. E uma das desvantagens que o mundo digital trouxe para hoje é a aniquilação da privacidade. A privacidade hoje é ilusória. Ela existe, entre aspas, até aquela pessoa que dá uma de adulto, né? Podemos falar assim, ela não posta memes, não partilha, se limita a ler porque quer preservar a sua família e tal, ela deixou de ter privacidade. A partir do momento que ela tem contato com o smartphone e o Google, acabou a privacidade, o Google sabe tudo da vida dela. Veja que com uma pesquisa um pouquinho mais detalhada para essa pessoa, nós conseguimos todos os dados dessas pessoas, né? Zorobabel, você tem visto sempre vazam fotografias que a pessoa nem postou, simplesmente tirou e permaneceu no telefone. Mas alguns dias depois aquela fotografia está na internet. Então, a privacidade é uma ilusão para esse mundo digital. Nós vamos perdendo a privacidade cada vez mais. Você sabia, inclusive, Zorobabel, que as fotografias que você posta no Facebook e você apaga depois, com as ferramentas certas, você pode encontrar aquela fotografia, ela não desaparece de vez. Okay? Então, toda a informação que você registra na internet, ainda assim, ela pode vazar, as pessoas podem ter acesso a isso. Por isso é que a postura de viver nesse mundo, ela precisa mudar. Já que você não tem privacidade, uma coisa que você pode fazer é qual versão de você vai permitir as pessoas terem acesso. O que esse mundo digital te oferece é isso. Você pode escolher muito bem o que as pessoas vão saber e vão ver do Jorge e o que as pessoas elas podem não saber. O que elas podem não saber é aquilo que você não posta, é só não postar e você vai ter aquela privacidade fora do mundo digital. Mas se você entrar nesse mundo, a estratégia é que versão as pessoas vão ter, porque esconder dados, se eles estiverem no mundo digital, na nuvem, isso se torna uma ilusão. Você não consegue esconder os dados. Eu sei que muitas ferramentas desenvolvidas para encriptar, para acrescentar mais níveis de segurança, mas como eu disse, com as ferramentas necessárias, as pessoas conseguem aceder a esses dados. Boa. Eu ontem estava numa conferência, tem uma conferência de transformação digital que eu estou a acompanhar algumas palestras que me interessam,
E alguém falava exatamente sobre essa questão da privacidade. E ele considera que a privacidade é utópica, isso hoje não existe. E sempre não existiu, antes de digital. E ele deu um exemplo que eu vou querer que tu comentes. Se tu olhares para o passado, quando não havia internet, não havia nada, os vizinhos sabiam da vida uns dos outros. E meio que a fofoca no bairro sempre ela existiu. E isso acaba se levando-se para o digital. Tem sempre alguém que está exatamente a pesquisar alguma coisa de alguém. Então, achei um bom exemplo para falar disso de privacidade. E agora, ele traça a importância de nós usarmos corretamente os dados que nós temos nas redes. E acho que foi um bocadinho disso que o pastor acabou por dizer. Então, acha que a privacidade mesmo existe? Como, por exemplo, com essa ideia de que os vizinhos antes já sabiam tudo, já especulavam a nosso respeito. Cada um tem uma pitada de nós, porque nós até somos seres sociais. E eu queria lhe ouvir sobre isso. Então, sim, antigamente os vizinhos sabiam coisas que nós, de alguma maneira, exteriorizamos. O que nós podemos agora começar a refletir é que a privacidade não é uma coisa que as pessoas vão te oferecer, que elas vão dizer, ok, respeito os teus limites e aqui eu não posso atravessar, eu não posso ver essas fotografias, eu não posso acessar essa informação. A privacidade não é algo que você vai receber das pessoas que estão ao teu redor. A privacidade pode ser algo que você produz para você mesmo. A partir do momento que, no passado, nós exteriorizamos os nossos problemas, ainda que com um amigo que nós acreditamos ser aquele que não vai tornar público a informação que nós partilhamos, mas a partir do momento que nós tiramos de dentro para fora alguma informação, nós nos expomos a perder a privacidade. Ok? Isso acontecia no passado. E hoje você pode usar esse mesmo conceito dentro do mundo digital. A partir do momento que você escolhe registrar o momento, você está com a sua esposa a ver o pôr do sol e você registra aquele momento, você se expõe a perder a privacidade. A partir do momento que você publica alguma coisa, você se expõe a perder a privacidade. É uma ilusão pensar que as pessoas vão respeitar os teus limites e vão te oferecer a privacidade. Quando a privacidade é algo que você produz para você mesmo, precisamos começar a resgatar aquele conceito de que os melhores momentos são aqueles que nós não partilhamos. Aquilo que você não partilha, aquilo que você torna privado. Tudo, eu já tive muitas conversas com você, tudo que eu não te falei até agora está dentro do meu círculo de privacidade que eu construí para mim. Então, se nós não ganhamos essa consciência de que a privacidade é algo que eu construo para mim e eu me exponho a perder ela a partir do momento que eu tiro isso de fora do meu círculo, aí sujou. Então, o conceito é o mesmo. O que acontecia no passado, você exterioriza, acontece hoje. Se você exterioriza, você acaba perdendo a privacidade também. Boa. Na sua opinião, quais são os ganhos que nós podemos tirar criando conteúdos evangélicos ou gospels para atingir por exemplo, no caso em que nós estamos, para atingir também a outras pessoas, ou para nós conseguirmos, no caso dos pastores, pastorearem? Quais são os ganhos? Vê, a internet, primeiro é que estendeu de forma que nós nem conseguimos imaginar o nosso raio de ação missionário. E isso é um ganho. Se nós não nos apropriarmos dele agora, nós podemos perder. A geração passada, acho que 2 gerações para trás, elas tinham que pegar um carro e ir para uma comuna lá do Bailunda ou do município muito distante para levar um evangelho.
dentro do Ambo, dentro daquela província e dentro do país. Hoje, Zorobabel, com o telefone, nós conseguimos falar para uma pessoa que está no Brasil, para uma pessoa que está em Portugal, em São Tomé, muita gente. O raio se estendeu numa dimensão que nós nem conseguimos imaginar. Então, esse é um ganho muito bom para a igreja. Outro ganho é que nós podemos abrir níveis de reflexões que nós antes não podíamos abrir, talvez por tabus ou porque não tínhamos acesso a pessoas que realmente sofriam daquilo. Deixa eu lhe dar um exemplo para entenderes o que é que eu estou a falar. Alguns dias atrás, numa reunião do conselho lá da igreja, alguém disse assim, anos atrás, alguém disse assim, olha, precisamos desenvolver assuntos relacionados à homossexualidade. E alguém levantou a mão e disse, por que falar de homossexualidade se nós não temos homossexuais aqui na igreja? Você diz assim, ok, por nós não temos ninguém assim, nós não podemos falar sobre isso. Por que nós vamos falar sobre determinado assunto se nós não temos ninguém aqui na igreja para falar sobre isso? E isso, de alguma maneira, nos limita, não só o desenvolvimento, quando nós não abordamos algum assunto, nós não refletimos sobre aquele assunto, acabamos atrofiando a nossa mente para aquilo, mas também porque pode ter, sim, pessoas na igreja que não se abriram sobre aquele determinado assunto, e quando você fala, você atinge diretamente aquela pessoa. O que é que a internet trouxe? Muita abertura, muita abertura. Hoje as igrejas estão a falar sobre depressão, mesmo sem ter ninguém manifestando diretamente depressão dentro do seu corpo, membros. Mas ela fala de depressão porque tem essa realidade ao redor dela, através de muitos meios de comunicação. Aparece na televisão pessoas a se suicidarem, aparece nas redes sociais pessoas a sofrerem, a padecerem disso, e ela começa a pensar, opa, será que não tem aqui na minha pessoas que sofrem disso também? A informação lhe trouxe a necessidade de falar sobre isso. Então, além de estender o nosso raio para mais pessoas, ela também deu a abertura para que nós possamos conversar sobre muitos assuntos que as pessoas podem estar a sofrer caladas, mas por nós sabemos que isso existe, as redes sociais evidenciaram isso, a realidade é essa. Então, nós começamos a falar sobre isso também. E isso é muito bom, e permitiu nós falarmos para as pessoas que estão fora da igreja, tá vendo? Porque antes da realidade digital, as redes sociais, nós alcançávamos as pessoas dentro do nosso templo, e acreditávamos que as pessoas só precisam saber que Jesus é Deus, e Deus é Trino, Deus Pai. Um discurso completamente religioso. Hoje nós estamos a colocar dentro dos nossos púlpitos reflexões sobre política, psicologia, filosofia, porque as redes sociais disseram, tem gente que precisa disso. A época trouxe esse debate, precisamos falar sobre isso. Isso é extraordinário dentro desse mundo digital e do que a igreja pode fazer. Esses ganhos são uau, e nós precisamos segurar, nos apropriar deles e usar e abusar. Bom, diante disso podemos, eu estava aqui a pensar, esse aspecto político também acaba influenciando a própria igreja. Vê que, por exemplo, nós temos, eu como convivo com muitos pastores, já tive no meio assim, meio pastoral e tal, e meio que começaram a puxar a brasa a cada um passar dia. Tu não tens ainda isso, tens que abrir também, tens que... quais são os riscos dos tens que nas redes sociais? De, por exemplo, eu uso redes sociais, penso que há mais de... já há muito tempo, né? Desde o i5, depois foi para o Orkut. O Orkut é que foi melhor. No Orkut tinha grupos de quase tudo. E depois veio os que acabaram abafando todos, que abafaram tanto o i5 e o Orkut.
Mas eu tenho redes sociais de quase tudo. Mas as pessoas não sabem, de facto, para que serve cada uma das redes sociais. Então, eu queria que tu falasses os perigos do tens que. Um dos tens que tem chegado em quase todos nós é ter vários aplicativos no telefone. Você tem o Facebook, tens que ter um Instagram, você tem que ter o WhatsApp, você tem que ter o Telegram, você tem que ter um monte de coisas. Então, o perigo é a distração. Gerir todas essas redes sociais, a não ser que você tenha um propósito muito claro dentro dessas redes sociais, e quando você tiver um propósito claro, você vai ter que ter uma equipa que te ajude a gerir todas essas redes sociais. Isso justifica estar em tudo, mas estar na internet não significa estar em tudo. Nós precisamos filtrar qual rede social nós vamos usar. Veja aqui, Zorobabel, eu às vezes recebo mensagens assim: olha, vi um conteúdo teu no Facebook, mas você não está no Instagram. Mas se você já está a ver o meu conteúdo no Facebook, por que você precisa ver o mesmo conteúdo no Instagram? Okay? Agora, vê que às vezes o Instagram tem essa pegada de mostrarmos mais a nossa vida pessoal, a fotografia dos filhos, das férias, das viagens que nós fazemos e tal. As pessoas têm uma necessidade de querer ver mais além daquilo que você posta, porque cada rede social tem uma demanda. Então, o tempo gasto em gerir todas essas redes sociais é um dos perigos. Repito, a não ser que você tenha uma equipa que te ajuda a gerir tudo isso. Você põe conteúdo no Facebook, põe no Instagram, põe lá no status do WhatsApp, nos stories e tal, muito tempo. Se é a carga muito grande de informação que você recebe de todos esses aplicativos. Eu não sei como é que está o teu telefone, mas pode ter aí notificação de todas as redes sociais que você tem instalada. E ali você tem que responder. Você tem que responder todos esses, você tem que ler todas as mensagens, você tem que ver tudo que foi escrito ali, e esse tem nos levado a viver com senso de obrigatoriedade, como se se eu não estiver no Twitter, eu estou atrasado. Se eu estiver no WhatsApp, eu estou atrasado. Então, essa coisa aqui, primeiro é o tempo, segundo é o nível de informações que você tem, nível de informações para gerir, terceiro é o sentimento de que você está um pé atrás quando você não está a usar todas essas coisas que as pessoas têm e apresentam para você. Dentro desse mundo aqui, tecnológico digital, concentração é a palavra de ordem, é a base de tudo. Se você se concentrar em alguma coisa, você pode ser mais relevante e ter mais impacto no trabalho que você faz nas redes sociais do que se você sozinho estivesse a gerir todas as coisas que você tem. É claro que isso pode nos levar a uma outra discussão, que existem pessoas que estão numa rede social e não estão na outra, mas se você quiser alcançar todo mundo ao mesmo tempo, isso começa a ser muito complicado para o teu relacionamento. Você tem que incluir pessoas para te ajudarem e começar a gerar empregos, né? E Zorobabel, tem pessoas que trabalham. Eu trabalho com voluntários, pessoas que me ajudam a fazer as coisas, filmam os vídeos para mim, eu edito e eu gero as redes sociais. Mas há gente que cresceu demais e não tem como fazer isso sozinho. Aí você vai gerando emprego, inclui outras pessoas para gerar as suas redes sociais, e você, nessa dimensão, você pode ter todas as redes sociais aí no teu telefone, mas de outra maneira eu não vejo como. Então, é preciso nós aprendermos a fugir do tem que, da necessidade de não nos vermos como pessoas ultrapassadas. É muito importante isso. Ok, boa. Visualizações. Nos dias de hoje, isso aqui tem estado a dar muito, muito problema. Quem é mais visto? Como é que eu faço para ser visto? E alguns pagam para ter essas visualizações.
Eu felizmente estou muito emocionado porque estou a ter visualizações com as conversas. Boa, ainda É, bem. e, por exemplo, eu estava a conversar isso com alguém. Como é que é possível ter visualizações? Eu não pago, eu não faço. Qual é o segredo de ter visualizações, por exemplo? Nós somos crentes e, como crentes, não podemos fazer tudo para ter visualizações. Tem um pessoal que, por exemplo, para ter visualizações usa pornografia, usa nudez, usa tudo para as pessoas estarem lá fixas. Na sua experiência, nesses mais ou menos 6 ou 7 anos assim de produtor de conteúdos, como é que tem sido isso para conseguir atrair as pessoas? Queria que conversássemos também sobre isso. Ok, essa pergunta aqui é muito interessante. As visualizações hoje, infelizmente, se tornaram o sinal de sucesso dentro das redes sociais. Se você quer alcançar o maior número de pessoas possível e você quer ter aí as visualizações no seu programa, no seu vídeo, primeiro é que você não pode esperar que geral assista o teu vídeo. Você tem que selecionar muito bem o público que você quer alcançar. Vê, todo mundo está na internet, mas nem todo mundo está interessado no teu assunto. Então, aquele assunto que você domina e que você ama fazer, você precisa configurar para um grupo específico, ok? Vê, o Josué Chilundulo estava a fazer aquelas lives, acho que terminou agora a primeira temporada. Um menino de 12 anos, o Josué não pode esperar a visualização de um menino de 12 anos para aquelas lives dele. Assuntos pesados, economia, política, e com 1 hora de duração. Se ele está a fazer aquilo para pensadores, para gente mais adulta, para estudantes, para trabalhadores, às vezes essas pessoas têm mais capacidade de acessar a internet e o Josué vai ter muitas visualizações. Mas se ele está a ter dentro do seu pensamento um menino de 12, 10 anos que vão lhe dar as visualizações, ele pode ter visualizações muito reduzidas. Então, você tem que selecionar muito bem o público que você quer alcançar e configurar o teu conteúdo para aquele público. Se você quer falar para jovens nas redes sociais, fala para jovens, aí você vai configurar, inclusive, o cenário, as gírias, a maneira como você fala para os jovens, e você vai alcançar os jovens. E aí eu não vou esperar mais a visualização do adolescente, da criança ou do adulto. Então, tenha um nicho, nós chamamos isso de nicho. Você tem que ter um alvo e se esforçar no máximo para alcançar aquele alvo. Isso é muito bom. Outra coisa tu não podes começar a fazer vídeos hoje, amanhã não fazes, colocas um post hoje, vais fazer outro de 2 semanas. Uma das coisas que os produtores de conteúdo muito reclamam é que você, na internet, acaba trabalhando muito mais do que se você estivesse no normal. Porque o YouTube, o Facebook te chama. Ele até te avisa, olha, estás há muito tempo sem postar alguma coisa, você precisa fazer algo. Porque o algoritmo dessas redes sociais entendem também a tua periodicidade de publicações, o conteúdo que você faz, como importante. E se você mostra para a rede social, para o algoritmo, é que estamos a falar com máquinas, se você mostra para máquinas que está sério naquilo que você está aí a fazer, o próprio Facebook ou a própria rede social, ela te dá visibilidade e mostra o teu vídeo, o teu conteúdo para mais pessoas. Isso é muito bom. Primeiro configura muito bem o público-alvo que você quer alcançar, configura o teu conteúdo para aquele público-alvo. Segundo seja constante aí nas publicações, seja violento, apareça, vai produzindo, não dê um intervalo de tempo aí para produzir as coisas e vai dar certo. Terceiro, último tópico que eu posso apontar aqui para ter sucesso tente o máximo de qualidade que você pode ter.
eu aconselho as pessoas a começarem com telefones e não esperarem luzes, câmeras muito caras. Mas, mesmo fazendo com telefone, você pode comprar um tripé, uma luzinha para iluminar o ambiente e fazer alguma coisa de qualidade. Porque você está entrando num mar de muito... O mundo digital de pessoas a produzirem conteúdo está saturado. Quer falar sobre economia? Já tem mais 100 pessoas a falarem de economia. Quer falar de teologia? Tem mais de 100 pessoas a fazerem teologia. Então, você precisa começar a procurar o teu diferencial. Pode ser a qualidade do teu conteúdo, a qualidade do teu material, e aí estamos a falar do vídeo, do texto, seja lá o que for, você tem que procurar qualidade em todas as coisas que você vai fazer. Não vale mais agora começar a fazer coisas de qualquer maneira, no ambiente escuro. Isso aí, bem aplicado, pode colocar a rampa aí para as pessoas que querem começar a produzir agora. Falou de um aspecto que eu achei muito interessante dessa questão de alimentar as redes sociais. E eu queria, assim, de forma um pouco provocativa, quanto tempo tu gastas, por exemplo, para alimentar as tuas redes sociais? Por exemplo, o canal relevante no Já Agora a Pedir, quem não está inscrito para ir lá se inscrever, lá tem todo tipo de vídeo. Vídeo de 3 minutos, vídeo de 1 hora. Ou seja, eu noto, por acaso eu entro lá com alguma frequência e noto que tem vários segmentos. Se tu quiseres algo curtinho, né, que uma coisa para inspirar, vai lá, clica, ouve e basta. Mas também se quiseres uma coisa que é para sentar, fazer reflexão e lá também tem. Por acaso, eu tento ser um pouco socialite, né? Também tá nesse mundo. Mas eu acho que eu vou mais pela escrita e por ali vai. Hoje, por exemplo, fui desafiado a fazer isso, mas não sei se eu vou continuar. Não é a minha praia e também não vejo o tempo. Eu descobri que isso ocupa muito tempo. As pessoas não têm ideia para fazer um live e, por exemplo, ter perguntas certas, ter um conteúdo que as pessoas não vão achar que, por exemplo, a nossa conversa, nós somos amigos e conversamos noutros fóruns. Por exemplo, não transformar essa conversa em conversa de amigos. Isso tudo requer esforço, requer preparo. E se você não tem isso, claramente você acabas indo para um outro. Eu gostaria de saber quanto tempo tu gastas, como é que é, por exemplo, o relacionamento com a esposa, quando, por exemplo, tens que o almoço está na mesa, você diz, não, ainda não acabei de editar o vídeo, eu tenho que fazer aqui, tá. Sei que isso acontece. Eu gostaria de ouvir essa tua experiência, até para aconselhar as outras pessoas que querem entrar nesse mundo, para perceberem que isso não é só chegar, pá, e a coisa está lá, uma maravilha, temos views, somos famosos, e por ali vai. Queria também ouvi-lo acerca disso. Com as redes sociais, eu tive uma experiência muito dura, porque durante muito tempo eu trabalhei sozinho. Eu preparava o conteúdo, eu filmava, eu editava, eu produzia a capinha do vídeo, eu tinha que pensar na legenda, procurar as palavras-chave certas para subir o vídeo na internet, fazer o trabalho de SEO, tudo aquilo estava dentro. Eu tinha que fazer tudo aquilo. E eu gastava muito tempo do meu dia. Veja, eu graças a Deus, consegui um emprego de meio período. Aí, o resto do tempo, eu estava a dedicar para as redes sociais. Eu ficava mais ou menos de 4 a 3 horas no meu dia dedicado às redes sociais e a trabalhar nessas coisas. E isso é um grande problema. Quando eu fui ordenado a pastor e me casei, tudo no mesmo ano, eu tive que rever isso, mas ainda assim eu não consigo completamente poupar o meu tempo nessas coisas. Ainda gasto muito tempo, mas aí o que me ajuda é que você começa a inserir dentro do teu trabalho a tua esposa, e aí ela começa a entender a importância disso, a ler comentários, trazem assim o senso, isso aqui está dando certo, olha o que essa pessoa escreveu, e aí começa a se justificar o tempo que você passa nas redes sociais e ela te ajuda a fazer algumas coisas.
Quando eu fui ordenado a pastor, esse elemento me ajudou muito a poupar tempo. Aí você começa a receber a ajuda da sua esposa. Um outro elemento é que o pessoal, depois de eu ser ordenado a pastor, eu comecei a ter uma equipe, aí tem o Malenga, que me ajuda muito a captar os vídeos e às vezes edita fotografias e tal. Aí você fica mais desafogado. Hoje eu gasto menos tempo, até porque o resto do tempo preciso empregar para outras coisas dentro do meu ministério também. Mas se eu começasse hoje a trabalhar com redes sociais, é muita coisa. E uma delas é, não comece, se você quer ser sério, não comece sem montar uma equipa. Por mais que seja pequeno o projeto, monte uma equipa. Chame aí os teus amigos que não vão precisar de salário, que fazem aquilo porque gostam, aquele que está aprendendo a filmar e tal. Não faça as coisas sozinho. Se você produz o conteúdo, fique simplesmente a produzir o conteúdo. Conte com outras pessoas para filmarem, para editarem, para subirem na internet e tudo aquilo, porque é muito tempo gasto, muito tempo gasto. Aquelas pessoas que consomem muito tempo, imagina aquela pessoa que produz, é muito tempo. Então, você pode contar com voluntários ali dentro do seu grupo de amigos para te ajudarem a fazer isso. Hoje estou mais desafogado e eu estou a desenhar algumas coisas para o futuro para estar cada vez mais desafogado ainda e usar o menor espaço de tempo para as redes sociais. Uma coisa aqui que rouba mais tempo do que gravar, editar, é responder o pessoal, responder comentários, responder mensagem. Quando eu comecei a fazer esse trabalho pelas redes sociais, eu optei por me expor também para aconselhar aquelas pessoas. E o meu e-mail, o meu número de telefone estão aí pela internet, todo mundo tem. Aí eu recebo por dia muitas chamadas, muitas mensagens, e eu tenho que sentar, responder. Alguns, infelizmente, ficam sem respostas, porque a demanda é grande. Dá certo, quando você diz vou fazer, o pessoal vem, e dependendo da qualidade do teu trabalho também. E você vai gastar muito tempo a responder mensagens, a orar com o pessoal, a chorar com cada que te enviam. Então, você precisa ter ajuda para não gastar muito tempo. E se você gastar muito do seu tempo, você vai se frustrar e você não vai chegar muito longe, você não vai conseguir fazer as coisas. Eu estou, desde 2015, a fazer vídeos para a internet. E eu tive grandes intervalos de tempo. Quando eu parei, eu não conseguia, porque me sobrecarregava bastante, mas alguns projetos param e depois eu retomo, porque nem todo voluntário consegue permanecer com você até o fim também. O segredo está em pessoas, está em se permitir ajudar por outros. Aí você vai ter menos tempo empregue as redes sociais. Boa. Eu queria falar sobre a experiência das conversas, por exemplo, para até mostrar que o meu rosto é o rosto visível. E isso que acabou de dizer acaba sendo verdade. Nós, por exemplo, temos uma equipe dos que trabalham. A minha mulher é a corretora de texto, né? Ela geralmente é que vê vocês e está sempre a me ralhar e a dizer, olha, está errado aquilo, meteste ali um S a mais, não, vai antes de você publicar, traz que é para eu ler e tal. Por exemplo, tem o Oliveira, que, por exemplo, também na verdade, ele é que é o cérebro disso tudo. Tem o irmão Jaime, que também faz exatamente o alinhamento da própria conversa, o que é importante perguntar, o que não é. Tem o Fred, que faz os dísticos, a parte da publicidade toda. Então, há uma equipe a trabalhar. Bom, mas porque nós temos um curto prazo. Estamos no curto prazo e, por exemplo, não estou a me ver por exemplo, a fazer isso. Porra. Isso é muito cansativo e respeito quem o faz. Mas, diante disso, tem uma pergunta que eu faço. Como usar as visualizações que nós temos? Eu falei que hoje as visualizações elas são como um sinal de que você tem sucesso na internet. E vê, quando você posta um vídeo e um dia depois você tem 50 visualizações, você se entristece porque criaste mais acesso. Quando você posta um vídeo
e um dia depois você tem 1.000, 2.000 visualizações, você se alegra porque conseguiste alcançar aí. Essa forma de ver as visualizações é errada, Zorobabel, porque vai te fazer viver em busca de visualização, simplesmente. E aí, quando você vive simplesmente em busca de visualização, no fundo isso começa a evidenciar o que você está a procurar fazendo esse trabalho pela internet, se você se entristece. É claro que todos nós gostamos de ter o nosso vídeo tendo sucesso depois de todo o trabalho que deu. Mas quando nós acabamos nos entristecendo sempre que as visualizações caem ou não, nós estamos a evidenciar uma parte do nosso coração que nós estamos a esconder aí enquanto fazemos esse trabalho. Aí eu ganhei uma nova compreensão, que eu quero aconselhar as pessoas a fazerem e a verem também. Transforme as visualizações em números de pessoas. Isso me ajudou demais, Zorobabel. Vê, quando eu posto um vídeo que tem 50 visualizações... Alô? Oi. Tá me ouvindo bem? Chegou com cortes, porque a rede está meio ondular. Queria que repetisses essa última parte. Tá, lá. Eu estava a dizer, se você ver as visualizações simplesmente como visualizações, você vai entender as visualizações como um sinal de sucesso para o seu vídeo ou para o seu trabalho. Você precisa transformar as visualizações em pessoas. Ao invés de você dizer assim, tive X visualizações, você pode encarar isso como X pessoas viram o meu vídeo. Isso melhora demais a compreensão que você tem do seu trabalho e desanima muito pouco. Eu, aos domingos, na minha igreja, tenho um público de 50 a 100 pessoas que me ouvem todo domingo. 50 a 100 pessoas. E aquilo me alegra bastante. Quando eu vejo 100 pessoas lá no auditório, no culto, eu digo, uau, a igreja está a crescer em termos numéricos. Isso é muito bom. Quando eu lanço um vídeo na internet e eu vejo 300 visualizações e você entende aquelas visualizações como o número de pessoas que tiveram contato com o teu vídeo, isso melhora demais a tua vida. Você triplica. Eu, por exemplo, tripliquei o número de pessoas que me ouviu naquela semana com relação ao número de pessoas que me ouviu no domingo. Então, veja como pessoas que tiveram acesso ao seu vídeo e não simplesmente como visualizações. Vê o que está por trás daquelas visualizações. Vê o que está por trás daqueles likes, daqueles amém lá no vídeo. O que está por trás de cada comentário são pessoas que você alcançou. Não enxergue as visualizações separadas das pessoas. Isso é um erro que nós temos estado a cometer, por isso é que corremos em busca disso, porque isso representa o sucesso do nosso trabalho. Veja como pessoas. Assim, quando eu posto um vídeo e eu vejo uma pessoa visualizou, eu vejo aquela pessoa, né, que viu o meu vídeo, provavelmente levou alguma coisa boa do vídeo que eu produzi. Quando você tem um post com 3 likes que as pessoas deram aí, não veja só aquele botão de joinha, veja as pessoas que estão por trás daquilo. Porque no final das contas, o teu trabalho é para alcançar pessoas e não para buscar o sucesso mesmo que você tem. Assim, dessa maneira, Zorobabel, veja aqui, as tuas lives, você pode ter aí 200 visualizações. Você já imaginou, de repente, montar uma palestra, encher um auditório com 200 pessoas? Você está tendo um sucesso muito grande. 200 pessoas a te assistirem depois de 24 horas nessa live é um sucesso muito grande. Use as lives dessa maneira, como pessoas, e não simplesmente como um sinal de sucesso para o trabalho que você faz dentro das redes sociais. Boa. Diante disso, que conclusões nós podemos chegar? A internet ou a influência digital pode efetivamente ajudar a igreja nessa fase de pandemia? Bom, com certeza. Com certeza, a internet não só pode, mas já está a ajudar. Muitas pessoas, hoje em dia, tiveram que correr atrás de abrir um canal, criar um perfil, porque não tem outro jeito. A igreja precisa continuar a existir e a comunicação pode ser facilitada pela internet. Então, isso aqui pode ajudar bastante a igreja. Mas eu não queria
pensar simplesmente em a internet ajudar a igreja. Quando nós pensamos em tecnologias, igrejas, nós precisamos começar a levar também em a igreja por meio da internet e falar para o mundo, porque nós podemos usar a internet para ajudar a igreja e ainda assim estaremos fechados dentro desse ambiente religioso, né? Usamos uma parcela da internet para perpetuar o templo, quatro paredes fechadas. A estratégia agora precisa mudar consideravelmente. Quando a igreja ir para a internet, ela agora precisa ir com outro paradigma, com outro pensamento, com uma outra pegada, né? Agora falar para o outro, para aquela pessoa que ela não consegue alcançar. Porque se eu produzir um vídeo para alcançar o Zorobabel, é a mesma coisa lá no púlpito e você sentado no meu auditório a me ouvir. Já que a internet tem esse alcance todo, agora eu preciso falar para o outro. Se você ir para o Google agora e pesquisar como tirar a minha vida, tem lá instruções, no Yahoo Respostas, alguém vai aparecer e dizer, olha, a maneira mais certa de tirar a sua vida é assim, como fazer uma bomba. Tem lá gente, como vencer a depressão, tem lá gente a falar. A igreja, quando for usar a internet, ela precisa levar isso em consideração e dizer, vamos entrar em todos os contornos da internet, influenciar todos os aspectos da internet e falar para essas pessoas que estão aí a nos ouvir. De maneira que quando eu for pesquisar como tirar a minha vida, eu possa encontrar um texto, um vídeo de um pastor que esteja a me apresentar esperança, uma mensagem que tira o desespero do meu coração e me leva para um novo nível de vida. Então, a internet pode sim ajudar. Zoro desaparecer está aqui. Mas eu acredito que as pessoas ainda podem me ver. A internet pode... Sim, podes continuar a falar, pastor. Podes continuar a falar. Boa. Yeah. Então, a internet pode ajudar a igreja muito bem, mas o que precisamos pensar é como a igreja pode ajudar o mundo a partir da internet também. Isso é extremamente interessante. Outra coisa que eu posso apontar aqui agora no uso da internet é, ao invés da igreja ver simplesmente de que maneira é que ela pode ajudar o mundo, é a igreja começar a pensar como configurar o seu conteúdo para a internet. Porque hoje a igreja está na internet, mas ainda está no mesmo formato do templo. Eu falei no princípio, quando estávamos a introduzir esse vídeo aqui, de que o mundo digital vem com a sua própria maneira de viver, vem com a sua própria maneira de ser e de fazer as coisas. Quando nós saímos do nosso templo, vamos para a internet e estamos configurados com o templo, o pastor ainda está com aquele sermão do templo, com aquelas vestes do templo e tudo mais, isso não é muito... Nós não teremos um impacto muito grande para as pessoas fora da igreja, porque ainda assim é a igreja lá na internet. Nós precisamos começar a levar as pessoas na internet, o cristão na internet, como ele é, como ele vive, como ele se comporta, as gírias que usa no dia a dia e se comunicar diretamente com aquela pessoa que lhe ouve também sentada no sofá, sem camisa. Não está dizendo que vai gravar vídeo sem camisa, mas aquela pessoa que lhe ouve sem camisa, que usa um calão durante o dia e tal. Eu não posso aparecer mais de clerical. Claro que isso aqui é discutível, mas nós estamos a falar a forma, o conteúdo é muito importante, mas a forma precisa ser revista também, Zorobabel. Então, às vezes, você assiste assim um culto pela internet e, é o mesmo culto cansativo que nós temos lá de domingo de manhã, sem criatividade nenhuma, sem cor, sem luz, sem nada. Então, precisamos ver. Se você não vai usar sua internet para ajudar a igreja e vai usar a igreja usando a internet para ajudar o mundo, você precisa ver também muito bem a forma. Ficou bem estranho falar sozinho aqui. Estava imaginando gravar um vídeo que vai para o canal. Ok. Yeah. Bom, houve aqui um arranjo técnico. Um arranjo técnico que eu tive que fazer, que
São desses erros que acontecem do livro. Pastor, diante disso, o que é que se pode dizer mais para jovens, para igrejas que pretendem, num futuro próximo, melhorar esses conteúdos que já vi que deu uma pitada ali da forma de como fazer o culto e por ali vai, mas se pudesse dar um conselho hoje para igrejas que vão começar ou que estão a fazer livros, eu vejo, por exemplo, a questão da oração. E aqui eu não estou a entrar na perspectiva de crítica teológica, não é isso. Mas, por exemplo, é meio esquisito essa questão de, por exemplo, eu agora começar a orar aqui ao vivo e por ali vai. Isso não atrai. Queria que mais ou menos pudesse dar uma explicação da sua experiência de como podemos alinhavar, ou como as igrejas podem alinhavar os seus conteúdos de tal maneira que possa ser relevante na vida dos seus membros e até outras pessoas. Nós, por exemplo, aqui estamos em Angola, mas estamos a consumir, por exemplo, material dos Estados Unidos, estamos a consumir material de Portugal, estamos a consumir material do Brasil, porque nos atrai, é algo que atrai. Então, como nós podemos fazer também, por exemplo, para amanhã, e eu, por exemplo, estou a ver aqui no chat, temos pessoas do Brasil, não estão por causa de mim, obviamente, estão por causa do pastor Jorge. Como nós podemos fazer isso acontecer? Nós sermos, de facto, conteúdos que as pessoas buscam pela internet. Uhum. Bom, primeiro, sim, quando nós estamos na internet, nós somos muito tentados a mudar o conteúdo. Não, essa tentação precisa ser vencida. Nós não podemos mexer. Existem princípios do Evangelho muito fortes e que falam diretamente para o coração da pessoa. Isso precisa ser levado, precisa ser transmitido. Oração. Tivemos essa discussão há pouco. Quando você está no restaurante, você ora antes de comer, já que em casa você ora. Sim, eu concordo. Ore numa live, começando um culto, ore. Isso é muito bom. Convide as pessoas a fecharem os olhos, ore e tal. O que eu defendo é que você precisa mexer na forma. Precisa mesmo mexer na forma. Por exemplo, quando nós fomos orar na internet para começar um culto, nós dois aqui, eu não vou orar por situações que eu oraria como se estivesse lá na minha igreja no Losambo, começar a chutar demônios e orar pelos campos missionários e tudo mais. Primeiro é que você tem que levar em consideração o tempo da pessoa que te ouve. E as pessoas não têm muita paciência de estar na internet. Eu não sei, estamos agora a 1h20 de live, você falou que ainda temos alguém aí. Isso é muito bom. Mas o pessoal não tem paciência de assistir um vídeo com 20 minutos assim tão longo. Talvez por ser live, essa característica das pessoas estarem aí presentes, nos ajuda um pouquinho. Mas você precisa ser curto, breve, então faça uma oração breve, abençoe as pessoas que estão a assistir, peça para Deus e tal. Não mexa muito no seu conteúdo, mexa na forma, como você vai levar aquilo. Acrescente luz, acrescente arte, acrescente brilho, corte algumas coisas, tem exemplos que você não pode dar e tal. Vai levando a coisa assim. Agora, precisamos saber quem está do outro lado do telefone, quem está a nos ver e a nos ouvir constantemente. Precisamos fazer isso. Se você tem, assim, muito brasileiro a te ouvir, é claro que você vai querer se aproximar cada vez mais dessas pessoas para levar a trazer exemplos para essas pessoas, contextualizar para eles e tudo mais. Você tem que saber as pessoas que estão a te ouvir. Nós hoje somos muito atraídos pelos conteúdos brasileiros, portugueses. Primeiro é por causa da língua, né? Conseguimos nos entender completamente. E vamos levando. E algumas coisas que o pessoal fala não só estranho aos nossos ouvidos. Nós estamos acostumados a ouvi-las, já são coisas que nós passamos também e tal. E aí,
vai ser. Se você descontextualizar completamente a maneira como o povo que te ouve e... Oi, Zoro? Sim, tô. Consegues Boa. me Se ouvir? você descontextualizar completamente a maneira, o pessoal que te ouve, do conteúdo que você apresenta, então você passa a ser um cara deslocado, você não fala diretamente para aquelas pessoas. O público que devia te ouvir, eles nem estão ali. Então, não mexa no conteúdo, mexa na forma. Segundo, tenta conhecer a pessoa que te ouve, qual é a tua audiência e se aproximar cada vez mais deles. Na internet, uma coisa muito boa que nós temos são as partilhas. A partilha é o marketing aí, né? Quando as pessoas vão mostrando o teu conteúdo para outras pessoas, olha, Zuru, uma dica aí que eu te dou, valoriza as pessoas que partilham os teus posts. Isso aqui é excelente. Quando alguém partilhar, vai lá, coloque um amém lá na partilha que ele fez, ou peça Se obrigado. bem que Porque eles não só imagina o partilham número de memes. pessoas... ainda que forem memes, vai lá, agradeça, porque estão a te dar visibilidade de uma ou de outra maneira. Posso ter 3 mil amigos, isso na internet muita gente tem. Eu estou a pegar o teu conteúdo e mostrar para 3 mil pessoas, isso aqui é excelente. Quando as pessoas partilham o teu conteúdo, elas estão a agregar valor ao teu trabalho, estão a trazer mais gente para o teu trabalho, isso aqui é excelente. E você vai conhecendo o teu público a partir, né, ler essas coisas que é apresentado ali, quem partilhou, quem interagiu diretamente com o teu vídeo, com o conteúdo que você produziu. Vais conhecendo as pessoas e vais configurar aquele programa para aquelas pessoas que estão sempre a interagir com aquele conteúdo. Você vai saber que elas estão ali e vai se aproximar cada vez mais delas. Ok. Bom, hoje já estouramos os cartuchos todos. Realmente está a ser muito interessante, mas eu entendo que o que se está a falar aqui é de uma riqueza muito boa para as próprias igrejas e para aqueles que provavelmente querem enveredar por esse caminho de produção de conteúdos. Mas diante disso, já para terminar, poderia sugerir ali tem sugestão de leitura, por exemplo, para as pessoas usarem para melhorarem os seus conteúdos, e falou aí um bocadinho da questão da forma. Consegue passar ali algum testemunho desse tipo? Dois autores que eu li e são muito bons. O primeiro, eu sabia que essa conversa terminaria aqui, na sugestão de livros, e até já preparei 2 que me ajudaram muito nessa caminhada aqui. O primeiro é esse aqui, muito fácil de encontrar. Esse fala de cinema e fé cristã. É de Brian Godawa. Eu estou com esse livro, acho que desde 2014. Eu comprei esse livro na intenção de... Eu sou fascinado por cinema, mas ele me fez entender que nem tudo que é produzido pelos outros precisa ser descartado. O Brian Godawa me ensinou a assistir filmes e a encontrar pontos de contato dentro do cinema para falar do Evangelho. Por exemplo, Zorobabel, há um filme que foi visto por quase todo mundo assim, aqui ao meu redor, Vingadores Ultimato, né? As pessoas podem dizer assim, não assista Vingadores Ultimato, aquilo é do mundo, é produzido em Hollywood, não tem nada a ver com o Evangelho. Brian Godawa diz assim, quem disse que aquilo não tem nada a ver com o Evangelho? Porque os roteiristas de Vingadores Ultimato, eles só conseguem chegar ao conhecimento de uma história de amor sacrificial, aquela de Tony Stark, agora sacrificando-se pelo mundo, matando Thanos e ele... Você viu esse filme? Bom, não vi. Não é o meu tipo de cinema. Eu sou um bocadinho estranho. Não vejo. Mas você já ouviu falar desse filme, né? Tony Stark morre e oferece a sua vida para salvar muitas pessoas. Já. Brian Godawa diz assim, Hollywood só consegue contar histórias de amor sacrificial porque Jesus, há 2000 anos atrás,
morreu pela humanidade toda. Então, esse exemplo, ainda que eles não diretamente falem de Jesus, mas existem pontos de contato no cinema para nós falarmos de Jesus. Então, esse livro aqui é excelente porque ele nos ensina a assistir filmes. Inclusive, o estilo de filme que você fala, ele fala de drama, ficção científica, fantasia, terror. Muito bom. Isso aqui é excelente, esse livro aqui. Um outro... Se eu falar um monte, tipo, o pastor vai me meter na disciplina. É melhor eu não falar. Qual é outro tipo de filme? Fala ainda aí. Acho que o pastor Giovanni está assistindo essa live. Qual é o tipo de filme? Eu tenho problemas com filmes com muito marketing. Porque geralmente quando se publicita muito é porque tem algum problema. Então eu não assisto muitas coisas. Por exemplo, agora quero assistir Games of Thrones, porque já saiu da moda. Então quero agora sentar, que é para não ser influenciado pelos comentários das outras pessoas. Porque geralmente quando todo mundo vai com euforia para ver determinado filme ou determinada série, tem a tendência de não ir com a sua própria cabeça, mas ir com a cabeça dos outros e não poder, exatamente como esse livro que tu mostraste, não ir com a cabeça de que eu vou filtrar exatamente o que é importante para mim. Acabo indo e falo, olha, vou com aquela e já vou com o pensamento daquele que me influenciou e depois quando nos encontramos e tal, eu não vou pelo marketing. Depois de um tempo, assisto. Por exemplo, eu só vi Avatar o ano passado. Sério? Mas por quê? Porque, sério. E achei interessante ver agora, porque fui com a minha própria cabeça, fiz as minhas próprias análises, já não era euforia de todo mundo. Então, eu sou um bocadinho estranho quanto aos filmes e aí ao cinema. Eu seleciono bem os meus conteúdos. Sim, mas vai lá, o último livro. Pois, o último livro que eu queria mostrar, que eu quero mostrar é esse aqui. Você já viu os filmes sobre Crônicas de Nárnia? Tem um livro aí, Crônicas de Nárnia e tal, de C.S. Lewis. Sim. Esse autor, já li. Já leu, né? Muito bom. Então, ele explica a Crônicas de Nárnia. Se de um lado Brian Godawa diz assim, você não precisa rejeitar tudo que é produzido em outros ambientes fora do ambiente religioso, você não precisa rejeitar isso, mas encontrar pontos de contato. Esse outro livro me ensina por exemplo, tudo aquilo que é colocado na tela tem um propósito e um significado para aquela pessoa que está a mostrar. Os filmes são assim, não há absolutamente nada que aparece na tela de um filme que apareceu aí por acaso. Bom, existem coisas que aparecem por acaso, mas são tidas como erros de cinema. Senão a mesa, os quadros, e aí tudo são feitos com um propósito. E esse autor diz que todas essas coisas têm significado. Esses livros me abriram a consciência para estar dentro desse ambiente digital. Por que o Facebook é azul e não muda a sua cor? Por que o Instagram tem o logotipo colorido? Por que o WhatsApp é verde e não muda a cor? Sabe, esses livros, esses autores te levam a pensar em elementos que você pode facilmente ignorar. Por que a mudança de logotipos é tão demorada e tal? Todas essas coisas levam o utilizador a permanecer fixo naquela rede social. Então, essas leituras podem nos ajudar a lidar com esses elementos. Já que a própria rede social foi desenhada para a pessoa não largar, né? As pessoas hoje sentem-se culpadas por usar muito o Facebook, mas ela é induzida a usar o Facebook, só que ela não sabe que é induzida a usar o Facebook. Tem gente que fecha o aplicativo para abrir outro aplicativo e volta a abrir o Facebook. Ela não sabe como é que isso acontece, mas ela foi induzida a fazer isso. Então, esses livros aqui te ensinam a pensar nos detalhes, a interpretar as coisas e, a partir dali, você pode encontrar a melhor maneira de lidar com essas redes sociais todas ao nosso redor. Muito bom, muito bom. Yeah. Bom, Pastor Jorge, mais uma vez obrigado por essa parceria. Deu para aprender bastante. Bastante, mas queria dizer que amanhã nós teremos uma live internacional. Desafiar a todos os jovens a participarem.
Vamos ter um momento muito, muito interessante. É uma live internacional, isso aí eu posso garantir. Alguém muito experiente com trabalho de jovens e que, por exemplo, só para terem ideia, nos últimos meses organizou um congresso através da internet. Então, já é idosa, é uma anciã, um ancião. Então, fiquem preparados para amanhã. Provavelmente a partir das 18 horas nós vamos estar Você anunciar o nome agora? E é surpresa. Quem quiser ver quem é, tem de estar amanhã a partir das 18 horas aí ligado. E vamos procurar também colocar as pessoas em interação com o convidado ou a convidada que nós teremos amanhã nas conversas pontuais. No domingo nós vamos cantar clássicos. Okay. Vamos cantar clássicos para encerrar essa, não sei se é temporada, okay, mas como está a dizer que é temporada, então fica temporada. Para encerrar esse momento que nós andávamos que começamos há 15 dias, e nós vamos ter aqui duas pessoas que vão fazer um live cantando clássicos, músicas clássicas da perspectiva evangélica. Algumas na língua Ubuntu, outras Kimbundu e outras dos inários das diversas igrejas evangélicas. Então, estamos a preparar isso, queremos melhorar o áudio, porque já sabemos que não temos um bom áudio. Então, queria aproveitar esse momento para desafiar a todo mundo. Amanhã teremos um live, uma conversa pontual internacional, alguém muito, muito especial na vida de muita gente em Angola, e conto com quase todo mundo aí. Pastor Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos e continuamos aqui nessa parceria. Todo mundo que participou ao vivo, valeu, não é fácil ter 15 pessoas depois de 1h32 nos assistindo. De facto, vocês alegram o nosso coração e que Deus possa, de facto, vos abençoar. E estamos juntos. Amanhã teremos um outro live para terminar. Falou. Amém. Valeu, meu irmão. Um forte abraço.